Ainda repercutindo o vídeo anterior, que era sobre a música Perfeição, da Legião Urbana, a gente recebeu uma pergunta, um questionamento de uma aluna da nossa escola, da Escola Maria Carmen, né, no Maracanãú, a aluna Adriele, meu anjo do Secretariado 3. Ela fez uma questão a mais lá sobre aquela frase que a gente destacou em determinado momento do vídeo, que é aquela frase, nosso descaso por educação. No vídeo anterior, eu defendo uma perspectiva mais estranha, que também faz parte da proposta do Geografia, História e Música. A gente defende também que o estranhamento, o estranho, o extravagante, o não convencional é recurso didático muito mais poderoso. Então eu sei já que tem, inclusive na legenda a gente botou lá, existe uma outra perspectiva para essa frase, uma coisa assim, que é até a mais usual e mais óbvia, inclusive. Mas eu já fiz para deixar a questão bem. Eu acho que, e uso aquela frase para refletir sobre aquilo, mas tem outras perspectivas. A outra perspectiva é o descaso com a educação, que a gente entende que quanto menos educação a gente recebe, mais fácil da gente não refletir até sobre o que nós somos. É uma estratégia de dominação também deixar as pessoas com determinados níveis de educação. Na tua fala, eu lembrei de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, genial, que sempre a gente usa nas aulas também, né? O Darcy Ribeiro dizia que cada ataque à educação, ou cada descaso com a educação, é um projeto. Faz parte de um projeto dessas classes dominantes, a elite do atraso, essa elite que detém a hegemonia. Então, é mais ou menos isso que tu falou, eu lembrei. Que eles fazem a gente acreditar que o que eles estão pondo para nós é a nossa realidade, quando na verdade é a mentalidade deles sendo imposta a nós através da educação, das políticas, de tudo. Naquela lógica da hegemonia, né? De novo, revisão da revisão. A hegemonia vem da classe dominante, que faz parecer para todo o corpo da sociedade que sua moral, sua ética, seus valores, seus costumes, seus valores são a moral, ética, costumes de todo o corpo da sociedade. É por isso que tem pobre de direita. É por isso que tem caba da periferia contra cota, caba liso, desempregado contra auxílio emergencial. Nessa lógica, jogamos um debate e aí eu queria chamar um amigo meu das antigas, nosso amigo, toca com a gente no underground aí desde 94, 5 por aí, e trabalha comigo na escola Maria Carmen, professor de português e artista, Cacau Ramos. Meu brother, existe alguma regra na gramática, alguma coisa do português em si que dê uma luz sobre essa questão? Qual das duas perspectivas? Ou então, se não tem, ou se tem, se não corrige, se não esclarece, qual é a tua opinião, meu brother? Diga lá, Cacau. E aí, galera, nosso descaso por educação. Que belo verso aí do Renato Russo, né? E que grande dúvida ele suscitou na gente, não é isso? Nós temos aí um belo verso com uma bela dúvida causada pela regência, que coincidentemente é um conteúdo que a gente começou a estudar agora no segundo bimestre, dessa maneira remota, né? Estamos começando a estudar regência, e aí eu falei para vocês da importância da regência para a produção de texto, seja escrevendo ou falando, e também para a interpretação de texto, seja ouvindo ou lendo, né? Temos aí um caso típico de regência interferindo na interpretação do texto. Deixa eu passar rapidinho do que trata a regência, né? A regência, ela trata da relação entre um termo e seu complemento, porque algumas palavras da língua exigem complementos e outras não. Então a regência vai tratar disso, ela vai se preocupar se um termo exige ou não complemento. Se ele exigir complemento, ela vai tratar de especificar se aquele complemento vem introduzido por uma preposição ou sem preposição. E ainda, se aquele termo vier precedido de uma preposição, a regência também vai dizer qual é a preposição ideal lá para a norma culta, né? É disso que trata a regência. Quando essa relação se dá entre um verbo e o seu complemento, nós temos aí um caso de regência verbal. Quando essa relação se dá entre um nome e seu complemento, nós temos aí um caso de regência nominal. A palavra descaso é um substantivo, portanto ela é classificada como nome. Nós temos aí então um caso de regência nominal, certo? Então a grande questão é,
essa palavra descaso, o que é que a regência nominal diz? Ela não precisa de complemento, ou ela precisa de complemento. Se ela precisar de complemento, é com ou sem preposição. Se precisar de preposição, qual é a preposição? Pois bem, nós podemos ter duas utilizações aí para a palavra descaso. Ela pode vir, sim, sem complemento, como no exemplo como esse, uma frase do Darcy Ribeiro, ele disse algo parecido com isso. A classe dominante tornou-se enferma de desigualdade, vírgula, de descaso, ponto. Olha só, ele usou descaso sem complemento. A classe dominante tornou-se doente de descaso, ponto. Ou a gente pode ter aquelas construções que a gente encontra comumente na imprensa, o descaso do governo com a saúde, com a educação, com a cultura. Pois bem, a palavra descaso, ela admite essas duas regências, sem complemento, e também admite a regência com complemento. Essa que é admitida com complemento, ela exige a preposição com, que o Antônio vai botar aqui, ó, com, a preposição com. Então, a palavra descaso pode vir sem complemento, ou ela pode vir com complemento, e esse complemento deve ser iniciado pela preposição com, tá aqui ela de novo, com. Certo? Resolvido o problema? Não, o problema agora aumentou. Porque lá no verso do Renato Russo tem nosso descaso por educação, não com educação. Então nós teríamos duas hipóteses, certo? Primeiro, o Renato Russo quis dizer que é o nosso descaso com educação, mas usou a preposição equivocadamente e colocou a preposição por. Nosso descaso por educação, querendo dizer que é o nosso descaso com educação. Segunda hipótese, o Renato Russo usou que nós temos essa indiferença, nós temos descaso, não especificou, e ele ainda diz mais que esse descaso, essa indiferença que nós temos, esse desprezo, ele é aprendido, né? Ele se reproduz e a gente aprendeu assim, a gente foi educado assim. Provavelmente seja esse o sentido que o Renato Russo defendeu na letra. O Renato Russo poderia ter errado essa regência, quis dizer que é o nosso descaso com educação, mas escreveu por educação? Poderia, mas por que eu não acredito nessa hipótese? Vamos lá, 3 fatores básicos. Primeiro, Renato Russo era um leitor voraz, devorava um livro atrás do outro, um cara muito, mas muito culto, lia em mais de um idioma, e escrevia também, falava mais de um idioma. Então, um cara extremamente culto. Segundo fator, para quem não sabe, o Renato Russo era formado em jornalismo. Subentende-se que ele tem um esmero especial aí no trabalho com a língua escrita. E terceiro lugar, o Renato Russo era um poeta de mão cheia. E como qualquer poeta, o Renato Russo tinha um esmero ali, um trabalho com a palavra, não só preocupado com o conteúdo, mas também um esmero que todo poeta tem de escolher a palavra certa, se vai rimar ou se não vai rimar, se vai ter métrica ou se não vai ter métrica, mas há um trabalho ali essencial com a palavra, que é o que torna o poeta alguém especial, alguém que usa a linguagem de uma maneira muito diferente de nós que usamos a linguagem no dia a dia simplesmente para nos comunicar. O poeta, ele se comunica sim com a linguagem, mas ele tem um tratamento especial. Ele dá um tratamento especial à palavra que nós, escritores comuns, né, nós que produzimos textos o tempo todo, mas que não somos poetas, nós não damos esse tratamento especial como poeta. Então, pelo fato do Renato Russo ser um leitor voraz, pelo fato do Renato Russo ser jornalista, pelo fato do Renato Russo ser poeta, tudo indica que ele saberia que a regência seria com a preposição com e não com a preposição por. Além do mais, é bem provável que se ele quisesse dar esse sentido, que o nosso descaso é com a educação apenas, restringindo, né? Provavelmente, não é obrigado, mas provavelmente ele usasse o artigo, nosso descaso com a educação. Com a educação, repetindo, não é obrigado usar esse artigo, mas provavelmente ele usasse para deixar mais claro. Pois é, galera, espero aí ter contribuído com o debate, trazendo mais dúvidas, né, do que certeza, porque a dúvida é o que nos move, não é isso? Um abraço aí. E tu, o que é que tu acha?
Valeu!